Quando a gente olha para a temporada 2024 da MotoGP, a gente vê uma reedição do confronto de 2023. Francesco Bagnaia versus Jorge Martin. Mas isso não significa que o cenário é o mesmo. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. O que aconteceu no fim de semana do Grande Prêmio da Áustria foi incomum. Afinal, depois da corrida sprint, que é a 11ª etapa da temporada, a gente teve Bagnaia e Martin empatados na pontuação. Depois do GP, a coisa andou a favor do Bagnaia, que agora lidera o campeonato com 5 pontos de vantagem. Mas a pontuação é uma evidência do equilíbrio que a gente tem nesse campeonato. Antes de mais nada, sim, a gente tem 2 pilotos que estão ali descolados do resto, que estão meio que numa liga diferente. A gente até tem, eventualmente, um ou outro piloto que consegue ali acompanhar o passo, se meter no meio da briga, ou eventualmente acompanhar o passo, né, em algum ponto da corrida, como aconteceu no início da prova no Red Bull Ring com o Enea Bastianini, mas de fato são 2 pilotos que estão mais fortes do que o restante. E que sim, também tem a melhor moto do momento, que é a Ducati, que é a GP24. Mas, quando a gente olha para cada um dos pilotos separadamente, a gente vê uma condição diferente. O Martin é um cara que gosta de reiterar que ele é o piloto mais rápido. Ele de fato é. Tá aí os números que não vão me deixar mentir, né? Em 11 etapas ele conseguiu 5 poles, contra uma só do Pecco. Velocidade não falta ao Jorge Martin. Mas, quando a gente olha o outro cenário, né, o cenário mais amplo ali de vitórias e pódios, a gente entende por que o Pecco é o líder do campeonato. O Jorge Martin é um cara que gosta da sprint, porque o Jorge Martin é um cara impulsivo, ele é um cara efetivamente veloz, ele gosta desse ritmo de corrida. Então, o que acontece até aqui? Ele soma 4 vitórias em sprint, num total de 9 pódios. O Pecco, por outro lado, não gosta da sprint. Ele já deixou isso claro que ele detesta as corridas de sábado, que ele prefere o GP normal e tudo mais, mas ele conseguiu fazer as pazes com isso daí. Ele não gosta, mas ele faz o trabalho dele bem feito. Então hoje ele já soma 3 vitórias em sprint e 4 pódios. É um número até que equilibrado entre os dois, tirando ali a diferença nos pódios. Só que aí a gente olha para os resultados dos GPs. Nos GPs, o número de pódios também está equilibrado. 9 para o Pecco, 8 para o Martin. Mas a diferença está nas vitórias. O Pecco venceu nada menos do que 7 GPs, enquanto o Martin venceu só 2. E a gente sabe que o GP é onde a gente tem a pontuação maior, né? São 25 pontos para o vencedor, contra 12 da pontuação da vitória da corrida sprint. E o que acontece? No último fim de semana, lá em Spielberg, o Pecco registrou a 7ª vitória dele no ano, igualando o maior número de vitórias que ele já teve em uma única temporada na MotoGP. E a gente ainda tem 9 etapas pela frente. Ou seja, o Pecco tem a total condição aí de estabelecer um novo recorde para si próprio de mais vitórias numa mesma temporada. Ele também conseguiu entrar no ranking histórico aí de os 10 pilotos com mais vitórias na classe rainha do Mundial de Moto Velocidade, empatado em 25 triunfos com o Kevin Schwantz. De novo, o Martin é um cara rápido, ele tem a velocidade ao favor dele, mas ele é um cara mais esquentado, vamos colocar dessa forma. Ele é um piloto que às vezes deixa o ânimo tirar um pouco do melhor dele. O Pecco é um cara mais frio, e ele é um cara que sabe ser mais inteligente na hora de ler as condições da corrida. E ele também sabe reagir quando ele erra de uma maneira muito incisiva. A gente viu que o Pecco teve alguns momentos ali da temporada meio cambaleantes, né? Ele deu umas tropicadinhas, especialmente no primeiro quarto, mas no momento em que ele botou a cabeça no lugar e falou, opa, peraí, o que a gente viu foi ele engatando uma sequência de vitórias, uma atrás da outra. A gente teve isso meio que paralisado na Grã-Bretanha, porque o Enea Bastianini dominou o fim de semana, mas a sequência do Pecco é muito boa, tem uma sequência de vitórias muito boa. Em comparação com o ano passado, a gente tem 2 pilotos que são mais completos. Tanto o Pecco é melhor hoje do que ele era em 2023, quanto o Martin é melhor hoje do que ele era em 2023. O Martin antes, ele era um cara que ele não entendia que às vezes você precisa aceitar um segundo lugar, mesmo que você não queira, ao invés de você tentar um primeiro que vai te colocar no chão. Ele tinha um pouco mais de dificuldade de entender isso, que às vezes você tem que aceitar o melhor que dá e não o melhor que você quer. Né? E aí quando você aceita o melhor que dá, você vai somando pontos importantes ao invés de jogar fora. Por exemplo, numa corrida onde ele tem que se conformar em ser segundo e buscar uma vitória e ele arrisca tudo, é a diferença entre somar 20 pontos e não somar nenhum. Né?
E esses 20 pontos podem fazer diferença. De novo, o campeonato empatou no fim de semana e agora o Peco lidera por uma diferença de 5. Então sim, todo ponto faz diferença quando você está brigando neste alto nível e com um rival de altíssimo nível também. Se a gente falasse, eles têm motos diferentes e tudo mais, podia ser que a coisa tivesse um cenário diferente. Não é o caso. Eu já falei outras vezes que me preocupa um pouco como a Ducati vai fazer para manter a igualdade entre essas motos na sequência da temporada, porque a gente está falando não só de um Martin que está indo embora para a Aprilia, mas de uma Pramac que está indo embora para a Yamaha. Então eu acho que tem um pouco ali de dificuldade em você manter esse relacionamento parelho se você vai eventualmente transferir alguma informação que você não gostaria que caísse na mão de um rival. Mas, o que a gente tem hoje é que são duas motos iguais, com duas equipes que trabalham muito bem. A Pramac, embora satélite, é uma equipe que já mostrou no ano passado que tem perfeitas condições de brigar pelo campeonato. E ela tá fazendo isso de novo. Mas, o que mais me chama atenção é o quanto o Peco amadureceu. Muita gente falava que, não, mas o Peco tá ganhando o campeonato porque o Marc Marquez não tá na melhor fase. Balela. O Peco tá ganhando o campeonato porque ele é o melhor piloto do momento. Ele tá ganhando o campeonato porque ele é um piloto que sabe ler as condições de corrida, porque sabe reagir às coisas, porque sabe se preparar. E quando precisa, eventualmente, do combate, ele também sabe combater. Ele é um piloto que construiu isso, ele construiu essa base forte para ele mesmo. Mas ele não tem um rival fácil no caminho, porque o Martin, ainda que de vez em quando ele se deixe levar por uma situação ou outra, ele também é um piloto excelente. Ele é um piloto que tem a velocidade principal característica dele, não tem a mesma frieza do Peco, e acho que esse também é um ponto ali de diferenciação, né? Eu acho que quando a gente vê, por exemplo, o Martin liderando uma corrida do começo ao fim e o Peco mais atrás, eu acho que existe um pouco mais aquela curiosidade de saber quanto o Martin vai resistir a essa pressão. O Peco, acho que a gente se preocupa menos porque é um cara que a gente sabe que ele é mais frio, que ele consegue lidar melhor com esse tipo de situação. Então a gente tem um campeonato com os mesmos protagonistas, com um perfil diferente e que segue muito incerto. Depois do GP da Grã-Bretanha, a gente até tinha alguma esperança de que o Bastianini fosse entrar nessa briga para dar uma pimentada nas coisas. O fim de semana dele não foi ruim, ele mostrou bom ritmo, se mostrou competitivo e tudo mais, foi pro pódio no GP, mas na corrida ficou muito claro que ele não tinha nada para dar contra os outros dois. Na primeira metade da corrida ele conseguiu ali manter o ritmo, andando com eles abaixo de 1 minuto e 30 por volta, mas pouco depois ele cedeu e foi se afastando mais e mais e acabou ali isolado na corrida. Mas é um cara que também tem crescido na temporada. Vamos ver se nessa segunda metade do campeonato ele consegue manter essa linha. Mas de qualquer forma, é um campeonato de dois protagonistas muito fortes e dois pilotos tem lá as suas diferenças, mas que cresceram bastante em comparação com o ano passado. É um campeonato daqueles que a gente não sabe dizer quem vai ganhar e que vale a pena assistir cada corrida. Agora me conta aí pra você, qual é o ponto forte do Peco, qual é o ponto forte do Martin e onde estão os pontos fracos desses dois. A gente se vê na próxima. Valeu!